Hoje nós estamos aqui com o Clóvis da Rocha Mendes. Ele é o eterno, posso dizer assim, o eterno presidente da Liga Magense de Futebol. Como surgiu a oportunidade para o senhor se tornar presidente da Liga Magense? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ainda estar vivo aqui recebendo a visita de vocês, que é muito honrosa. Com relação à minha entrada na Liga Magense de Desporto, eu estava em 1963 no Guarani Futebol Clube, na parte técnica do Guarani, quando o Cosme Rebeck me convidou para ser vice-presidente da chapa à presidência da Liga que ele era candidato. Eu aceitei o convite por se tratar da pessoa que era Cosme Rebeck. Entendeu? Então, ele depois se elegeu presidente do Andorinhas, renunciou, e eu, como vice, deixei o Guarani e assumi a Liga Magense de Desporto em 1963, final do ano, em outubro mais ou menos. E a Liga não existia fisicamente. A Liga Magense de Esporte se reunia de favor na casa do professor Heraldo Teles. E então ali é que eram feitas as reuniões da Liga. E o futebol de Magé havia o campeonato, mas com uma entidade que não tinha sequer estatuto. Eu tive, então, que elaborar o estatuto da Liga Magense. Por isso, em 63, meu trabalho maior foi na parte estrutural da Liga Magense. Fazer o estatuto, relacionar os clubes para a disputa do campeonato de 1964. Entendeu? Então, aí foi que realmente eu assumi a Liga Magense. Não tinha sede, não tinha estatuto, não tinha nada, não tinha nem livro-ata. A Liga não tinha livro-ata. Eu não recebi nada da Liga Magense Esporte. Então, eu antes, já em conversa com o então prefeito Olívio de Matos, eu falei com ele sobre a possibilidade de ceder um espaço físico para a construção da sede da Liga. Ele, então, através da Lei 2 de 1962, doou terreno na Rua Maria Marques, que hoje é a Rua Getúlio Pereira de Filho, ali ao lado do hospital, terreno para a construção da sede da Liga. Mas a Liga não tinha estrutura nenhuma, não tinha nada. Então eu fui à casa de Jaime Marques dos Santos, que foi um dos primitivos do esporte magense, foi lutador de boxe lá no Palácio de Alumínio do Rio de Janeiro, e fora presidente da Liga. Então o Mário, ele me cedeu algumas informações verbais, mas papel escrito nada. Então, mas aí eu fui para casa e comecei a fazer a estrutura, organizar primeiro a Liga. Como é que você vai fazer um campeonato sem que haja organização primeiro? Então, meu trabalho em 64 foi realmente relacionar os clubes, chamei uma Assembleia Geral, foi feito, e achei estranho os clubes do sexto distrito não participar do Campeonato Magense. Então, eu fui à Raiz da Serra e lá procurei o Grêmio, o Clube do Exército, e o Major Wallace, presidente do Grêmio, disse que o Grêmio jamais disputaria campeonato na Liga Barbante, que era assim chamada a Liga Magense. Que o Grêmio disputava o campeonato de Petrópolis. Eu disse a ele, senhor
não me julgue pelas pessoas que o senhor já conheceu nesse período. Eu vim aqui para convidar o Grêmio para disputar o Campeonato Magense, e se o Grêmio não disputar o Campeonato Magense, não vai disputar o Campeonato do Petrópolis, porque o Conselho Nacional de Desporto não permite que uma entidade de um município, havendo uma entidade administre o desporto naquele município, não pode permitir que um filiado possa disputar o campeonato por outro município. Ele disse: enquanto eu for presidente do Grêmio, o Grêmio não vai disputar. Eu, então, disse a ele: o senhor não manda no Grêmio. Eu trabalhava no setor da Marinha e tinha um relacionamento, e eu procurei uma pessoa, que aqui não vou citar, entendeu? E essa pessoa removeu esse major da fábrica, e então o Grêmio elegeu o Sargento Maia presidente e o Grêmio filiou. Procurei Esporte Clube Pau Grande, o Manuel Jorge de Barro, mais conhecido como Jorge Marcelo, disse que também não ia disputar. Mas daí, depois de uma certa conversa minha com ele, debaixo de um temporal, ele não teve a dignidade de me chamar para entrar. Fiquei na porta da casa dele, debaixo de chuva. Olhei, mas depois a esposa dele, Dona Conceição, falou: Jorge, manda o moço entrar. Foi quando eu entrei, já encharcado, olhado, falei com ele, e ele então cedeu, e aí procurei Ranulfo Alves de Oliveira, presidente Piabetá, esse acedeu logo, e então aí organizei os clubes do 6º Distrito, fiz uma reunião lá com eles. Aqui, César Paim Teixeira, presidente do Magense, liderou o movimento contrário à entrada dos clubes do 6º Distrito na Liga Magense. Eu, então, reuni numa Assembleia Geral os clubes do 6º Distrito, assim como também os aqui, a GED, Iguapi, Esporte Clube Central, Suruense, entendeu? Bonfim, Magense, Andorinha, Guarani. Fizemos a Assembleia Geral, e nessa Assembleia Geral todos concordaram em disputar o campeonato, e eu organizei por chave. Havia a chave daqui e a chave do 6º Distrito para evitar despesa com transporte. Então, o campeão do 6º disputaria o título de campeão com esses clubes que eu já citei aqui, Magé. E então eu convidei a seleção da Marinha, através do comandante Grego, que era diretor de futebol do América, então trouxe a seleção da Marinha já para jogar, para angariar fundo, com vista à construção da sede da Liga Magense Esporte. Botei seu Zé Araújo como secretário, Dante Santos, botei o tesoureiro do Banejo como tesoureiro da Liga, Carlos Antônio Alfredo Santos, mais conhecido por Tilico. E então abri conta no banco, e na conta que foi aberta, eu coloquei que qualquer presidente de clube, independente de autorização, poderia consultar o saldo da Liga Magense de Desporto. A conta foi aberta no Banco do Brasil, e com esse dinheiro organizei também a festa de rainha dos clubes de Magé. Cada clube apresentava uma moça, nada de desfile de biquíni, de maiô, só vestido social, porque a finalidade era arrecadar para a construção da sede e construir a sede da Liga Magense do Esporte sem pedir um grão de areia a quem quer que seja, nem político, nem particular. Tudo que tem na Liga Magense foi construído com dinheiro arrecadado dos próprios clubes. Por isso, aí entrou, quando chegou o campeonato mesmo, o 4º centenário, aí o Esporte Clube Pau Grande, campeão do 6º Distrito, decidiu, numa melhor de 3, com o Guarani, o título. O Guarani, o campeão daqui,
que comigo, como técnico, o Guarani foi tricampeão. No bicampeonato, o Guarani foi campeão, bicampeão invicto. Só tomou um gol de pênalti do Andorinha feito pelo Dino. O Guarani estava ganhando de 5-0. Houve um pênalti. O juiz, o árbitro, aliás, era Oswaldo Baliza, foi goleiro do Botafogo. Então, o Guarani, no tricampeonato, eu já não era mais diretor do Guarani, era presidente da Liga Magense Esporte. Então, o Guarani disputou com o Pau Grande, a primeira em Santa Aleixo, no sorteio. O Pau Grande ganhou de 2-1. E lá em Pau Grande, na decisão final, o Esporte Clube Pau Grande ganhou de 3-2, foi campeão em 1965, no quarto centenário de Magé. O senhor já tinha envolvimento com futebol antes de entrar na Liga? Eu morava na cidade de Bicuí, na Bahia, onde eu nasci. Entendeu? Lá havia apenas 2 times de futebol. Mas eu não disputava campeonato, só estudava e trabalhava na fazenda do meu pai, e não tinha relação com o esporte. Meu pai, então, mudou para Carlos Chagas, Minas Gerais, Vale do Rio Mucuri, e ao chegar em Carlos Chagas, garoto, com meus 14 anos mais ou menos, fui jogar no Cruzeiro, Futebol Clube de Carlos Chagas. Eu tinha o esporte, que era o clube da sociedade, da elite, e o Cruzeiro, que era o clube do Morro, lá em Carlos Chagas, Minas Gerais, era o clube popular. Eu fui jogar no Cruzeiro, jogar no juvenil. Dali, o presidente do Cruzeiro me pediu para ajudá-lo na diretoria. E eu, então, jogava e era diretor. Cheguei a ser presidente do Cruzeiro, ainda garoto. E fomos campeões com a seleção juvenil lá da região, naquela época. E logo, quando eu completei 17 anos, eu vi que meu pai queria que eu fosse, como eram meus irmãos anteriormente, trabalhar na roça, fazenda. E meu pai detestava futebol. É mesmo? Então, nos domingos, ele mandava eu fazer pagamento na fazenda, funcionário. E eu não pude, para mim, não jogar. Entendeu? Então, aquilo era um lote de vagabundo que jogava futebol. Então, aí o que acontece? Então, decidi, me desfiz de algumas coisas que eu tinha naquela época. Então, eu vim para o Rio de Janeiro, da minha mãe não, mas do meu pai fugido. Ele não sabia, mas minha mãe eu comuniquei. Vim para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio, durante a viagem, eu ajudei muito uma senhora que vinha com as crianças, dona Ângela, com dificuldade, 3 garotinhas. Então, eu cedi minha cadeira e peguei um caixote de crush, um refrigerante, comprei e os passageiros permitiram que eu sentasse entre as poltronas no travesseiro que ela me deu. Ao chegar no Rio, eu fui à Rua Senador Pompeu, aluguei um quarto e no dia seguinte o filho dela, o sargento Milton, da Aeronáutica, foi lá me convidar para ir morar na casa deles, na Rua Santo Lima, 35, São Cristóvão, ao lado da igrejinha. Ali, como eu sou vascaíno, desde nascença, então, perto de São Januário, passei a frequentar o Vasco. Numa daquelas, o Gradinho era técnico, eu pedi para fazer um teste. Aí fiz o teste, passei no teste para jogar no juvenil. Mas eu conheci o Agostinho, um baiano lá de Jequié, que tinha sido fuzileiro naval. Aliás, no lema nosso, fuzileiro não existe ex, é sempre fuzileiro, até depois de morto. Então ele falou, eu fui me alistar no Exército, ele me alistou, a intendência do Exército lá em São Cristóvão, e me levou lá ao suboficial Solon, na maestro da banda do Corpo Fuzileiros,
Eu me inscrevi, fiz o concurso, passei e abandonei o futebol no Vasco e fui seguir minha carreira no Corpo de Fuzileiros Navais. Pô, legal. Qual o campeonato que o senhor organizou que o senhor. Como é que é mesmo, Bárbara? Vou perguntar de novo, tá? Já? Vai. Já perguntou ele antes? Não. A mesma pergunta. Ele vai perguntar. Qual o campeonato que o senhor organizou que foi mais marcante para o senhor? O que mais marcou o campeonato que eu organizei, tive a ideia, foi o campeonato da Serra dos Órgãos, na Federação Fluminense de Desporto. Então, reunido eu, Ademar Combate, presidente da Liga de Friburgo, Wilson Sturm, presidente da Liga de Teresópolis, Darcy Paim de Carvalho, presidente da Liga de Petrópolis, concordamos em fazer um torneio na Serra dos Órgãos. Então, esse, para mim, foi o campeonato mais importante, porque foi a ideia da Liga Magense, sob a minha presidência. Então, a seleção magense, que também foi dirigida por mim, eu, além de presidente da Liga, era o técnico também da seleção. Então, fomos campeões com uma rodada de antecipação na final. O primeiro título conquistado pelo futebol magense. Agora, o segundo campeonato que eu organizei na Liga, o mais importante, foi de 1965, porque esse foi o campeonato do quarto centenário de Magé, que o Esporte Clube Pau Grande sagrou-se campeão. Qual o time ou o atleta que mais marcou o senhor na sua gestão de futebol da Liga Magense? Olha, seria injusto eu citar apenas um jogador no período em que eu fui presidente da Liga. Foram vários jogadores, inclusive o Ariosto, que aqui está me entrevistando, mas ele que está ali também, que jogou lá no Flamenguinho. Foram muitos jogadores, mas um jogador, eu considero assim, fora de série, foi Jorge Desidério, zagueiro do Guarani Futebol Clube, e para mim era titular da seleção brasileira, porque não foi eu que falou. João Saldanha, acompanhando Otávio Pinto Guimarães, numa passagem por Magé, houve um acidente de carro com Otávio Pinto Guimarães, e eles me procuraram, e eu fui lá na delegacia e dei assistência ao doutor Otávio Pinto Guimarães, e convidei eles para assistir o jogo do Guarani com o Magense, que estava jogando. João Saldanha teve a seguinte expressão: o zagueiro que estão procurando para a seleção brasileira é um operário de uma fábrica de tecido e o nome dele é Dosodério. Ele errou o nome de Desidério, falou Dosodério, e colocou no Jornal do Brasil, na época, uma matéria falando a respeito. Entendeu? Esse jogador foi impressionado. Foi, para mim, um jogador perfeito, porque ele não só era técnico, como tinha um biotipo físico perfeito. Agora, teve, como outros jogadores, tinha o Adão, centroavante de meia esquerda do Guarani, maravilhoso jogador. Tinha o Coquinho, também maravilhoso jogador. Suquinha, Paulinho Abel, entendeu? Juquinha, o time Celso. Esse pessoal foi realmente jogador de seleção campeã. Celso, Paulinho Abel, Clodoaldo, Desidério e o finado Niltinho. Silvinho e Juquinha. Tiba, Jonas, Adão e Chiquinho. Era a seleção básica da Serra dos Órgãos. Foi a seleção básica, titular. Aí eu sempre intermediava com
entrada de Orlando na ponta direita, e Irã do Bonfim na meia, e lá no campo de Petrópolis, estava 0-0, eu fiz essa substituição, orientei o Orlando que cruzasse a bola alta, e Irã entrou, fez o gol, na ganhamos de 1-0, aí Petrópolis. Guerra Peixe, que era o jornalista narrando o jogo, antes do jogo me entrevistou. O que o futebol representa ou representou na sua vida, seu Clóvis? O futebol, como todo desporto, é minha própria vida. Eu tenho, assim, um carinho muito grande pelo esporte. A minha televisão está ali ligada. Se você ligar ali, está ligada no esporte. Eu não vejo programas sem ser esporte. E eu procuro fazer da melhor maneira possível a minha vida dentro do esporte. Agora, não foi só o futebol, porque eu, aqui em Bagé, além do futebol, organizei campeonato até de bocha, que Moacir Pimentel era o prefeito e foi técnico. Nós perdemos a final para a Cachoeira de Macacu. Formei a seleção bagéense de basquetebol, que nunca tinha havido antes. Disputei o campeonato do estado e fomos campeões na final contra Niterói. A seleção de Magé, eu convidei Israel, que jogava no Vasco da Gama, Douglas, que jogava no Vasco e era fuzileiro naval, e também Dalmi, que jogava no Vasco e era fuzileiro, e aqui, com o Fernando Tavares, eu botei como técnico. Formamos a seleção básica, era de Israel, Gugu, que também jogava no Vasco, Gugu de Israel, João Marco, Vanderlei, Zé Luiz, o Zé Augusto, Bernardo, entendeu? Agora o time base era de Israel, Gugu, Tonho, para mim um dos maiores alas do basquete brasileiro, Tonho, dono da padaria, ainda está vivo, Tonho, e Fernando Tavares, Niltinho, que era lateral esquerdo da seleção bagéense, e do Bonfim, e também jogava também naquela época. Fiz o campeonato de juvenil, organizei o campeonato bagéense juvenil, convoquei a seleção, e eu era o técnico da própria seleção juvenil, e fomos campeões do estado do Rio de Janeiro, na final contra São Gonçalo. Nós ganhamos a primeira lá em São Gonçalo, no Campo do Cordeiro, de 1-0, e eles fizeram WO, não vieram jogar aqui, porque nos trataram muito mal lá, e ficaram com medo de haver represália, o que não ia acontecer, que eu não ia permitir, mas não vieram, nós fomos campeões na época. A seleção era base, era Renato, goleiro do Andorinhas, o lateral direito era Luizinho do Esporte Clube Pau Grande, zagueiro central, Walter, que há poucos dias nos deixou do Andorinhas, faleceu, Moisés, quarto zagueiro do Andorinhas, e o lateral esquerdo, Ortogail do Grêmio. O meio de campo era Nina e Danilo, e a ponta direita era formada pelo Didi do Esporte Clube Central, o meia-direita era Irã, centroavante Luiz Arthur, que é coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Luiz Arthur, às vezes, revezava Luiz Arthur, e o ponto esquerda era Walter, do Bonfim Futebol Clube. Esse era o time base. Na seleção campeã da Serra dos Jogos, voltando, o assunto aconteceu um fato interessante. Eu convocaram 33 jogadores para cortar 11. Eles reuniram e, através de Danilo e Paulinho Abel, irmão de Abel, ponta esquerda, campeão do mundo pelo Santos, pediram para não dispensar ninguém.
E eu tive até que ficar com 4 goleiros. Celso, João Marcos, Desidério e Paulo de outra do Grêmio. Entendeu? 4. Não contei de quem. Foram 33 campeões na Serra dos Olhos. Mas o time base, no final, contra Friburgo, debaixo do temporal, lá em Friburgo, caiu até granizo. O goleiro foi Celso. Extraordinário goleiro. Nós ganhamos de 2-0. E o Grêmio ganhamos de 3-1. Seu Clóvis, para encerrar, o senhor fala o nome do senhor para o pessoal, a sua idade atual e o fechamento é com o senhor. Fica à vontade, tá? A minha participação nessa entrevista, ela é muito honrosa para mim, porque eu jamais imaginei que eu fosse algum dia alvo de alguma homenagem como essa. Eu nasci no dia 10 de janeiro de 1936. No dia 10 de janeiro agora eu fiz 90 anos. Entendeu? Graças a Deus, estou aqui ainda. Agora, a minha presença em Magé não foi só no futebol. Eu sou fundador da Academia Magéense de Letras. Eu sou fundador, autor do seu estatuto. Aqui em Magé eu fundei e fiz o estatuto do Espacial Social Clube. Participei da fundação e fiz o estatuto do Magé Tênis Clube. Organizei os campeonatos da segunda divisão quando a imobiliária do Val Menezes tentou tomar os campos dos times de segunda divisão. A imobiliária. Então, o presidente do Santo Antônio, à época lascado, me procurou e eu fui. Falei que eu não podia fazer nada, porque os clubes não eram filiados à Liga Magéense, não eram entidades oficiais. Se filiasse, aí eu entrava na briga, vamos dizer assim. Então, eles fizeram a reunião, filiei os clubes da segunda, procurei a imobiliária, falei com eles que não avançasse com aquela ideia e garanti, promovi o campeonato da segunda divisão, que o São Jorge, Jardim Esmeralda, foi o campeão oficial da Liga da segunda divisão. Agora, teve um problema, durante 12 anos, a família Uma tentou retomar, entrar na justiça através do desembargador Ernesto Uma, para tomar o campo do Bonfim de volta. Entrou com ação reintegração de posse com tutela antecipada. Eu estava na Bahia, no São João da minha terra. Quando cheguei, fui procurado pelo cartório do senhor Adonias Correia Lage para mim o que é que eu podia fazer para evitar que o Bonfim perdesse seu campo. Então, eu convidei o advogado Juarez Porto e disse a ele: olha, Jura, você vai ser advogado de graça, vai defender o Bonfim. E ele aceitou a questão e durante 12 anos ganhei a questão e o direito de posse no Bonfim Futebol Clube. Hoje o Bonfim existe, agradece a mim, senão hoje seria um condomínio da família Uma. Entendeu? Eu fiz o estatuto, entendeu? Do bom do clube e Bonfim hoje é lá os sócios, numa homenagem a mim, é a Assembleia Geral, por unanimidade, botaram o meu nome no ginásio, lá, no Bonfim Futebol Clube, ginásio esportivo, Clóvis da Rocha Mendes. Mas houve um acordo, na época, com o prefeito Renato Cosolino, que não foi cumprido. Ele fazia um lance de arquibancada em troca de um terreno que o Bonfim tem na frente da rua. Seriam construídas 10 lojas para aluguel. E ele não fez a arquibancada, duplicou a pista, a rua, e o Bonfim perdeu esse terreno. Ainda há uma gleba também, naquela garagem da Luxor, lá no fundo,
tem uma parte que eles incorporaram, que aquela parte foi doada ao Bonfim pela doutora Darcy Vargas, então secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Ela veio aqui pessoalmente e ela ficou em lágrimas quando soube que eu estive no Palácio do Catete com o pai, o avô dela, o Getúlio Vargas, e ela, garota, lá no Jardim Palácio, lá da Guanabara. Legal. Além disso, eu sou presidente do Conselho Deliberativo, autor do Estatuto, da escola de samba mais antiga do planeta, que é a Flor de Magé, que muitos magenhenses não sabem. A Flor de Magé é a mais antiga escola de samba do mundo. Foi fundada no dia 14 de dezembro de 1900, registrada em cartório pelo cartorário eu esqueci o nome dele agora. Eu tenho a ata aqui, o registro dela, dia 14. Tanto que lá no Rio, então, houve uma discussão que é o Estácio, a primeira escola de samba do Brasil. Não, o Estácio eram os batuqueiros. Naquela época, perseguidos pela polícia. Muitas vezes, Heitor Villa-Lobos, o maestro, foi à delegacia soltar a cartola, porque estava transportando violão. E violonista era vagabundo. Entendeu? Não era. E eu tenho a relação de todas as escolas de samba do Brasil, todos os estados, com o nome e a data de fundação. No Oiapoque ao Chuí, no Mato Grosso, a Natal. Todos, qualquer escola de samba no Brasil eu tenho a relação delas todas. Quer dizer, pesquisa histórica requer o gosto, cultura e você ter prazer em fazer aquilo que seja de utilidade. Foi o meu caso. Entendeu? Eu não me envolvi só com o esporte, na parte social. Ajudei o clube, o Colégio Agrícola, lá de Suruí. Eu sou fundador, um dos fundadores do Colégio Agrícola, que o terreno, faltavam 10 dias para perder o direito de posse. O professor Carneiro me procurou, e então eu fiz uma matéria no jornal A Hora Democrática, e entrei na disputa, antecipamos a inauguração do Colégio Agrícola, que hoje funciona maravilhosamente. Participei também na fundação do Clube Agrícola de Magé, tirando os flanelinhas da rua de Magé. E o Clube Agrícola funciona muito bem, graças a Deus. Tem muita coisa que Magé. Carnaval magéense, quando Moacir Pimentel era prefeito, procurou as escolas de samba, dizendo que a prefeitura não ia promover o desfile, que não tinha condição. Eu, então, convidado como presidente da Liga Magéense de Esporte, fui procurado pelos presidentes das escolas de samba, e se eu podia organizar. Então, organizei o desfile das escolas de samba, começava no Bar do Coutinho, terminava no Garota de Magé, na praça, e em prantos, o jurado Mário Coelho, jornalista, que é canal, deu 10 para a Flor de Magé, deu 8 para o canal, porque reconheceu, e a Flor de Magé foi campeã. A apuração foi logo em seguida, onde hoje é o Itaú, funcionava a fornecedora magéense, e o Sidônio Fernandes foi o presidente da comissão, saiu o resultado. Flor de Magé foi campeã naquele ano. O campeonato foi organizado pela Liga Magéense de Esporte, que eu era o presidente. Legal. Os clubes, Magia de Repane, também quis tomar o terreno do Barreiro. E Dona Valdir tinha um time lá que era, se perder não faz mal, mas quando perdia, o bicho pegava. Então ela me procurou, que
a prefeitura ia tomar o campo. Eu procurei Magide e falei com ele para não fazer aquilo. Aí eu filiei o Se Perder no Pai Mal na Liga. Passou a ser uma entidade oficial. E aí Magide, por muita educação também, reconheço isso, ele desistiu de fazer um galpão. E hoje o Campo do Barreiro existe. Agradeço a mim. Eu quero, por último, agradecer meu amigo Ariosto, meu amigo grande craque Mazinho e a sua filha Bárbara por essa entrevista, que aqui, para mim, é a página da minha vida. Mas quero também agradecer ao Esporte Clube Pau Grande por ser sócio benemérito e sócio, membro nato do Conselho Deliberativo, ao Piabetá Esporte Clube, também pela mesma honraria, e ao Vila Atlético Clube, através do seu presidente Virgílio, do Piabetá, o presidente Edinho Pereira, que me concederam o título de benemérito desses clubes. Eu sou muito grato, né? E a vocês, eu só peço o seguinte, que aceitem o meu mais profundo e sincero agradecimento. Foi uma honra muito grande para mim.